Olá pessoal, eu sou o Dr. Caio César, biólogo, geneticista e perito criminal. Bom gente, eu vou falar aqui nesse vídeo hoje, o segundo vídeo sobre fenotipagem forense. Eu sou um estudioso dessa área, né? Estudei durante muitos anos esse conhecimento. O último vídeo, né, o primeiro vídeo que eu lancei sobre esse tema aqui nesse canal, foi justamente falando sobre fenotipagem forense, em que consiste essa técnica, né, onde é que ela é aplicada. Aqui no Brasil ainda não é aplicada essa tecnologia, quais os principais fenótipos ou características físicas que a gente usa para geralmente aplicar essa tecnologia. Eu falei isso justamente no vídeo passado, tá? Falando sobre fenotipagem forense ou predição de fenótipos. Então hoje eu vou falar para vocês sobre dois precedentes importantíssimos dentro do meio jurídico, né, em que os juízes consideraram a predição de fenótipos para dar seu parecer, né, jurídico, para dar sua sentença nos casos específicos, né? Mas antes disso, gente, eu gostaria de pedir para dar um like nesse vídeo, curta, compartilhe, comente, tá? Qualquer dúvida de vocês será muito bem-vinda, eu responderei nos próximos conteúdos, tá bom? Lembra que eu falei para vocês sobre os fenótipos, né, as características físicas mais estudadas para uso na análise da fenotipagem forense são justamente as características externamente visíveis, né, que são as características que todo mundo enxerga nos outros, não chega a, por exemplo, interferir, né, ou impactar em nenhuma característica oculta de doença, etc., do indivíduo, né? Então, as características mais investigadas na fenotipagem forense justamente são as características visíveis externamente, tá? Mas a gente sabe que o nosso DNA ele consegue, né? Ele interfere, impacta, né? Qualquer modificação, qualquer mutação no nosso genoma impacta nas nossas características físicas, tanto as características físicas normais, né? De variação normal, quanto as características físicas patológicas de alguma doença. E eu publiquei um artigo de 2016, nesse artigo que vocês estão vendo aí na tela de vocês, tá? Eu publiquei ele em 2016, justamente falando um pouco sobre predição de fenótipos, tanto normais quanto patológicos, que a gente pode utilizar, tanto na medicina quanto também na área forense, tá, pessoal? Esse artigo aí teve uma certa repercussão na comunidade científica, foi um artigo bem legal, tá? E lá nesse artigo eu coloquei lá, eu inseri essa tabela aí que vocês estão vendo na tela de vocês também, tá? Sobre justamente o que eu chamei de lista verde da fenotipagem forense e os fenótipos que estão na lista vermelha, né? Por assim dizer, tá? O que são essa lista verde e essa lista vermelha, gente? Que seriam justamente fenótipos úteis para a fenotipagem forense, que eu denominei naquela ocasião como lista verde, né? Que inclui, por exemplo, presença ou ausência de sardas, cor de pele, cor de olho, cor de cabelo, né? Predição de ancestralidade, altura do indivíduo, destreza manual, ou seja, as características genéticas, né? Que impactam nas características, as informações genéticas que impactam de uma maneira ou outra nos fenótipos, né, nas características físicas externamente visíveis, que são justamente os traços que são mais estudados para uso na fenotipagem forense através do DNA, tá? E também nessa mesma tabela eu incluí a lista vermelha dos fenótipos para uso na fenotipagem forense, tá? Nessa lista vermelha a gente inclui principalmente, por exemplo, características de doenças, né? Por exemplo, hemofilia, esquizofrenia, né? Transtornos comportamentais, transtornos diversos, né? Patologias diversas no organismo, cânceres, diabetes, etc., né? Que justamente é mal visto para uso na fenotipagem forense, tá? Ou seja, não é legal para o geneticista forense utilizar essas informações para poder rastrear um suspeito de crime, por exemplo, né? Por que não? Porque impacta, eventualmente, a predição em terceiros também, né? Então, algum indivíduo relacionado geneticamente a este suspeito, né? Ele vai ter realmente a sua identidade genética, entre aspas, né? Revelada de alguma forma, né? Ou seja, sua predisposição genética a desenvolver alguma doença vai ser exposta para a comunidade, o que fere direitos da pessoa humana, né? Direitos genéticos da pessoa humana de não permitir que nada venha à tona, né? Para outras pessoas. Mas as EVCs, características externamente visíveis, são bem vistas, são estudadas no mundo todo na pesquisa e são aplicadas em alguns países para
fins de fenotipagem forense, ou seja, redução do número dos suspeitos, né, para poder reduzir o custo e o tempo na busca desses suspeitos de um crime, né, e depois faz a análise convencional utilizando outros marcadores moleculares genéticos, tá bom, pessoal? No entanto, em 2014, quando eu estudei para dar uma palestra no ano de 2018, uma palestra intitulada Predisposição Genética à Agressividade numa Perspectiva Biopsicológica, eu estudei para ministrar essa palestra em 2018. Eu encontrei um artigo que foi publicado em 2014, falando justamente sobre dois contextos judiciais, né, que o juiz considerou aspectos genéticos dos réus, né, para poder amenizar ou modificar a pena concedida em casos graves, né, em casos de crimes graves. Eu vou mencionar nesse vídeo de hoje esses dois casos para vocês, tá bom, pessoal? Que é justamente casos de fenótipos que estão enquadrados na lista vermelha da tecnologia da fenotipagem forense, tá? Sobre esses dois casos também, além dessa palestra que eu mencionei para vocês sobre predisposição genética à agressividade, eu também menciono no meu curso, o meu mais novo curso no site operito.com.br, de fenotipagem forense, tá, gente? Então esses dois, tanto esse curso e a palestra, eu comento esses dois casos e coisas adicionais lá. Quem quiser ter acesso a essas informações, vai lá no meu site operito.com.br e se matricule nesses cursos aí ou palestras, tá bom, gente? Bom, eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo o link desse artigo que eu mostrei para vocês, o link do meu artigo, que é um artigo de Open Access, né, de acesso aberto, livre, tá? E o link também das duas, do mini curso e da palestra, que eu comento um pouco mais de detalhes sobre esses dois casos e sobre outros conteúdos também. Existem algumas mutações no nosso genoma que ela interfere no indivíduo, né? Ou seja, no comportamento do indivíduo, né? Na verdade, várias mutações, né? Vários polimorfismos que a gente chama, né? Que impactam nas nossas características físicas, né? Inclusive no nosso comportamento. Algumas delas impactam, por exemplo, na predisposição do indivíduo ser mais ou menos violento, mais ou menos agressivo, tá, gente? Então, esse artigo, em 2014, né, ele justamente descreveu dois casos, um nos Estados Unidos e um na Itália, falando justamente de casos de sentenças judiciais que o juiz utilizou aspectos genéticos para mudar a sentença para o réu, tá? Então, de alguma forma, a sentença foi impactada por essas fenotipagens, né? Então, o primeiro caso, né, que eu vou descrever para vocês hoje, aconteceu lá nos Estados Unidos, tá? Esse caso aí, gente, ele foi um caso bastante interessante, né? Então, os dois casos foram bem interessantes. Com certeza, hoje já existem outros exemplos no mundo todo a respeito dessa predisposição genética a determinadas características impactantes, né? E que é utilizada para beneficiar o réu de alguma forma, né? Bom, então, esse caso aqui, especificamente dos Estados Unidos, ocorreu um assassinato, um homicídio, né? E essa pessoa que cometeu esse homicídio era justamente casado com a amiga dessa mulher, né? Então, e nesse contexto de predisposição genética à agressividade, eu mencionei uma mutação, um polimorfismo, né, que a gente chama, no gene monoamino oxidase A, né? Essa mutação, esse polimorfismo, está muito relacionado na comunidade científica à predisposição à agressividade, né? Indivíduos, por exemplo, que têm uma infância problemática, com maus tratos, com abuso, né? Se desenvolve, as pessoas que têm essa modificação genética, se desenvolvem um adulto um pouco mais agressivo, tá? Então, isso já foi mostrado, essa relação na comunidade científica como um todo, tá? Já se sabia disso já em 2014. Então, observe que esse indivíduo aí, que foi justamente assassinou a amiga, né, da sua esposa, ele também tinha uma ficha criminal de sequestro, por exemplo, né? Ele tinha, inclusive, tentou assassinar sua própria esposa, então tinha uma ficha criminal relativamente complexa, né, extensa. Bom, então ele matou a amiga da esposa e, segundo a defesa, segundo seu advogado de defesa, o réu ele foi abusado quando criança, né? E possui uma baixa atividade da monoamino oxidase. Então ele tinha aquela mutação lá que promovia a baixa atividade da monoamino oxidase, tá? Então essa relação, gente,
abuso quando criança e polimorfismo genético, ocasiona em determinadas situações justamente uma alta probabilidade do indivíduo ter uma personalidade agressiva, um transtorno eventual que predispõe à agressividade, tá? Então o juiz considerou essa questão aí e deu uma sentença como homicídio culposo, né? Observe que houve uma modificação bem drástica aí no entendimento do juiz a respeito justamente do desfecho do caso, né? Então, a característica genética realmente houve um impacto no cometimento do crime desse indivíduo que estava sendo julgado naquela ocasião. Este caso aconteceu nos Estados Unidos, tá? Foi descrito no artigo que eu mostrei para vocês neste vídeo, do Gold e Applebaum em 2014, então observe que o caso aconteceu, obviamente, antes de 2014. Depois disso, deve ter acontecido vários casos no mundo, né? Eu sempre, nas minhas palestras de cursos, eu falo que o curso de ciências jurídicas, aqui no Brasil também, né, deveria ter disciplinas voltadas à criminalística, por exemplo, né, para poder os advogados, né, os formados em direito, entenderem o impacto da criminalística, da genética, de várias áreas dentro das ciências, né, na sua atividade profissional, né? Então, observe que a perícia criminal está avançando de maneira bastante rápida, bastante intensa, e os advogados novos formados em ciências jurídicas, não somente advogados, né, eles devem ter um conhecimento, né, dessas ciências. Então, uma disciplina de criminalística deve existir nos cursos de graduação em direito do país, tá? Isso aí, na verdade, é uma causa que alguns colegas no Brasil todo já levantaram já previamente, que é uma causa que eu endosso bastante, na verdade. Um outro caso aconteceu na Itália, tá? Observe que em diferentes países. Então, eu peguei esses dois casos de diferentes países justamente para a gente ter uma consciência de que isso está avançando no mundo de alguma forma e que a gente deve ter uma certa consciência crítica dos fenótipos ou das características físicas usadas para essa tecnologia, tá bom, gente? Bom, o segundo caso, gente, aconteceu na Itália, né? Uma precedente judicial muito importante aconteceu na Itália, em que o indivíduo ele foi de alguma forma perseguido por um bando de jovens, né? E depois de um tempo esse indivíduo que foi perseguido naquela ocasião perseguiu de volta um desses jovens posteriormente e o matou com facadas, né, gente? Então, fez o que a gente chama de justiça com as próprias mãos, digamos, né? Então, esse indivíduo perseguiu um desses jovens e o matou com facadas, tá? A defesa, neste caso aí, especificamente lá na Itália, alegou que o réu foi testado para baixa atividade da monoaminoxidase A e deu positivo o resultado, né? O que fez o réu geneticamente predisposto à violência, né? Neste caso específico, o juiz considerou que foi um homicídio de fato, né? Matou com facadas, mas o homicídio teve pena reduzida para entre 8 e 9 anos, tá, gente? Então esse caso aí houve também um impacto do entendimento do juiz no desfecho do réu, né? Então, um impacto genético de predisposição de fenótipo na característica do comportamento do réu, né, no caso. Observe que esses dois casos aí, o efeito genético, é claro que a gente sabe que ele não é determinístico, ele é apenas probabilístico, principalmente nessas situações aí de fenótipo, de características físicas, que a gente chama de características físicas complexas, tá, pessoal? Que tem grande interferência ambiental e interação ambiente e genoma, tá? Então, mesmo assim, o juiz considerou essas duas ocorrências aí como impactantes no desfecho comportamental do réu e modificou, né, a sentença final do caso baseado nessas informações genéticas, tá? Então, observe que a fenotipagem forense é uma tecnologia que pode ser utilizada das mais distintas formas, tanto para buscar um suspeito, quanto também para eventualmente absorver ou inocentar ou até mesmo reduzir a pena de indivíduos, né, que realmente cometeram algum crime. Então, isso já tem sido utilizado já na comunidade científica internacional e também no meio, né, forense, como a gente viu nesses dois casos que eu expliquei para vocês hoje, tá bom, gente? Bom, então, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo para vocês no nosso canal do YouTube, o perito.com.br. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, podem curtir, compartilhem, comentem. Qualquer pergunta de vocês,
eu posso eventualmente interagir, tá? Sempre legal essa interação da galera. E é sempre um prazer muito grande para mim interagir com vocês, tá? Tentarei responder essas perguntas, questionamentos ou comentários na medida do possível, tá bom, pessoal? Seguimos atualizando o conteúdo em breve aqui sobre esse tema também, tá? E outros temas. Aproveite e dá uma olhadinha também nos outros vídeos que nós temos aqui no canal. E sempre quando surgir alguma novidade, eu vou estar aqui falando para vocês e compartilhando conhecimento sempre, tá bom, gente? Nos vemos nos próximos conteúdos. Tchau, tchau!